Um bombardeio de Israel atingiu o prédio da TV estatal islâmica no Irã. A transmissão, que estava ao vivo, foi interrompida no momento em que a apresentadora fazia críticas ao governo israelense. A programação foi retomada após o ataque e mostrou o prédio em chamas. Segundo um jornalista da emissora, 4 bombas teriam atingido o edifício. A direção da TV afirmou que vários funcionários foram mortos no ataque. Inclusive, as pessoas que nos acompanham por imagens e também pelas plataformas digitais podem observar o exato momento em que a apresentadora faz as críticas a Israel, ao governo e aos ataques que vêm sendo realizados pelo país, e aí, em dado momento, acontece a explosão, né? Um estrondo é escutado, inclusive, pelos espectadores, e aí, na sequência, alguns detritos, provavelmente do forro do estúdio ou de detalhes, partes do cenário, começam a aparecer, inclusive, para as pessoas que acompanhavam essa transmissão ao vivo. Enfim, a gente tem essa imagem, a gente vai separar o exato momento em que é possível escutar o estrondo e também algumas partes do cenário que acabam sendo jogadas, né, após a explosão. A gente vai trazer isso daqui a pouquinho. Deixa eu só trazer também os nossos comentaristas. O Roberto Mota está ao vivo com a gente. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Entramos nesta segunda-feira no 4º dia de conflito entre Israel e o Irã. Essa talvez a imagem mais emblemática desta segunda-feira, esse ataque atribuído a Israel, a uma estação estatal de televisão inteira. Enfim, Mota, chegamos a um novo patamar do conflito, aqueles que apostavam em ataques pontuais, talvez algo que não ultrapassasse o fim de semana. Já há leituras diferentes a respeito desse conflito, né? Essa leitura de um ataque pontual é equivocada. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Tudo indica que esses ataques de Israel ao Irã contaram com a concordância dos Estados Unidos. Há pouco tempo, Donald Trump esteve no Oriente Médio e especula-se que o motivo da viagem era consolidar apoio. Israel está mandando um recado para o mundo. Tudo indica que o objetivo dessa série de ataques é a remoção do regime iraniano. Os especialistas vêm alertando há anos que o Irã se aproxima cada vez mais de adquirir uma arma nuclear. O Irã já estava enriquecendo urânio a 60% de pureza. Em pouco tempo, é possível passar dos 60% para 90%, que é o nível de pureza necessário para uma bomba. Segundo fontes de inteligência, o Irã estava prestes a montar uma bomba nuclear rudimentar. Não está mais. Pois é, o Luiz Felipe Dávila também conectado com a gente. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Estamos trazendo as informações desse 4º dia de conflito. E é uma guerra, né, Dávila, que se caracteriza pelos ataques aéreos. A imagem do dia nós apresentamos, inclusive, na abertura de Os Pingos nos Is, um bombardeio que atinge uma estação de televisão, uma emissora estatal em Teherã, a capital, e aí bem no momento em que a jornalista fazia ali críticas a Israel. E aí eu lhe pergunto, Israel deve ampliar os ataques para alvos considerados estratégicos, mas que vão além de, por exemplo, instalações militares, né? Entramos em um novo patamar do conflito, Dávila? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. Sim, entramos num novo período do conflito porque, ao dominar completamente o espaço aéreo, Israel pode direcionar os ataques não só às instalações militares, mas alvos importantes para impedir uma reação do Irã. Então, ao controlar o espaço aéreo, isso também assegura a segurança de Israel, porque você também controla os drones, mísseis enviados a Israel. Então, certamente, isso vai dar uma vantagem militar muito importante no momento de enfraquecimento do regime político e, principalmente, a destruição desses alvos militares que, na verdade,
eram os lugares onde o plano nuclear iraniano estava sendo desenvolvido. Agora, é muito cedo para dizer se isso debilita de vez o programa nuclear do Irã, porque uma das bases mais importantes, a de Fordow, ainda não foi atingida, porque toda a instalação desse enriquecimento de urânio está no subsolo, então as bombas não atingem. Então, nós não sabemos se esses ataques de Israel realmente debilitaram definitivamente o programa ou apenas deixaram capenga por um tempo. Por isso, Israel vai continuar esses ataques e o próprio governo já deixou claro que pelo menos mais 2 semanas de ataques são essenciais para garantir o rompimento total ou colapso total do programa nuclear iraniano. Então ainda temos um longo caminho à frente. Quanto à substituição de regime, eu ainda acho que é muito cedo para falar sobre isso. Afinal de contas, um país que é uma teocracia, um país no qual os seus líderes de oposição são perseguidos, presos e exilados, é muito difícil conseguir, por enquanto, neste momento, fazer com que haja um processo político de deposição do governo. Agora, o governo está tão fragilizado que já disse que está disposto a entrar em negociações o mais rápido possível, tanto com Israel quanto com os Estados Unidos. Mas é justamente esse momento de fragilidade que Israel não quer desperdiçar e quer usar o seu poderio militar para terminar aquilo que a diplomacia não conseguiu, isto é, fazer com que o Irã desista do seu programa nuclear. Daqui a pouco, inclusive, um convidado especial, a gente vai abordar muitos aspectos desse conflito. Antes disso, só o destaque inicial do Cristiano Beraldo, que já está conectado com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. O Beraldo, baseado nos Estados Unidos, sempre traz também esse aspecto que envolve as repercussões nos Estados Unidos. Beraldo, 4º dia de conflito, a imagem que nós apresentamos na abertura, né, uma estação de televisão sendo bombardeada, mas há muitas análises sobre os caminhos possíveis para esse conflito. Bem-vindo. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Dávila, boa noite à audiência que prestigia os Pingos nos Is diariamente. Caniato, esse conflito entre Israel e Irã, ele foi construído justamente com base nessa preocupação do que será o Irã com o poder nuclear. Irã vem declaradamente trabalhando no desenvolvimento das suas armas nucleares, a ONU vem fiscalizando, ou pelo menos acompanhando. Israel tem informações ali do site de onde as coisas estão acontecendo e percebendo que a diplomacia ela poderia até avançar de uma forma figurativa para algum tipo de acordo, mas que havia uma descrença por parte de Israel que esse acordo significaria o fim do programa nuclear iraniano. Então, Israel partiu para o ataque. Esse ataque foi muito preciso, foi sentido de forma profunda pelo Irã, porque atingiu alvos estratégicos importantes. E agora o que a gente está assistindo é esse conflito onde Israel faz os seus ataques com inteligência e precisão e o Irã faz os seus ataques maciços para ver o dano que consegue criar. E outra coisa interessante, Caniato, é a briga, a disputa através das redes sociais. O X se tornou esse ambiente em que tanto um lado quanto o outro postam ameaças e se vangloriam ali sempre do próximo ataque. Hoje mesmo tinha uma postagem das forças militares do Irã dizendo que o mundo estava para ver o maior ataque da história de mísseis e tal. E aí eles ficam buscando essa narrativa popular e há um esforço também de rede social de humanizar o Irã, com base neste apoio que recebe de governos, de pessoas que não têm um conhecimento efetivo do que acontece ali. Há um esforço de mostrar que o Irã, quem olha essas imagens, acha que o Irã é Dubai, né? Que as pessoas estão ali bebendo, fumando, indo à praia, vivendo as suas vidas tranquilamente, que é uma grande metrópole, e não é nada disso. A gente sabe que existe ali
um controle muito forte do Estado, um Estado autoritário, Estado em que essas pessoas, muitas dessas pessoas que ficam aí fumando seu cigarrinho de maconha e falando bobagem sobre esse conflito, jamais teriam liberdade para falar nenhuma vírgula da frase que eles ficam proferindo à distância, fundados na sua ignorância a partir do Brasil e outros lugares. Então, Caniato, a gente precisa separar o que é essa versão, essa narrativa de internet do que é a vida real. E a vida real é que, sem dúvida alguma, o Irã representa uma ameaça e Israel não se furtou à missão de, não vou dizer aniquilar a ameaça, porque a ameaça continuará existindo, mas pelo menos para minimizar os seus efeitos.